Bom, pessoal, estamos voltando novamente com os vídeos depois de uma certa parada. A gente parou devido à necessidade que a gente queria de fazer um certo upgrade na qualidade dos vídeos, na qualidade de áudio e tudo mais. Ainda não conseguimos fazer tudo que a gente queria. A gente já remanejou uma sala com todos os aparatos necessários e tal, mas ainda falta a câmera, o microfone, e nós estamos atrás disso agora nesse momento. Assim que nós tivermos isso em mãos, nós vamos partir para ter novamente as filmagens com introduções e tudo mais. Ok? Hoje nós vamos continuar com o volume 5 do estudo de rostos. Muitos talvez tivessem pensado que teríamos chegado ao fim do volume de rostos. Não dá para chegar ao fim porque, na verdade, o rosto é um critério muito importante. Eu quero que vocês levem isso muito a sério. Nós vamos rever algumas coisas e fazer algumas coisas também, algumas novidades e tal. Vamos lá. Como vocês já sabem, inicia-se o rosto com o esboço. Marcamos um esboço. Tente lembrar do seguinte: a necessidade muito grande do rosto é você fazer um rosto simétrico. Se você olhar fotografias de modelos que sejam fotografias bem fixadas ao rosto, você vai ver certa variável, mas a grande maioria você vai encontrar uma boa simetria e geralmente isso é muito importante. Então, fazer um rosto simétrico é vital nesses critérios. Eu vejo muita gente tentando trabalhar conosco aqui e tal, e um dos principais detalhes que há em falha, claro, geralmente temos falhas gerais, mas os rostos são uma coisa que geralmente a maioria tende a estudar e reestudar novamente. Não que isso seja uma complexidade, na verdade é apenas uma questão de escolha. Se você escolhe fazer um rosto mais simétrico, então você parte também para ter um estudo bem direcionado a isso. Um rosto simétrico é você ter medidas bem específicas e mantê-las. E essas medidas são permanentes. Você deve mantê-las e utilizá-las. Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa. Por favor, não. Ter um rosto simétrico não quer dizer um estilo único, não quer dizer que você tenha que ter um estilo parecido com o meu, ou de alguém, ou de fulano. Não, nada a ver. Rosto simétrico você encontra em fotografias, então não há nada a ver com estilo. Ah, mas você está fazendo mulher e o rosto simétrico só funciona para mulher. Não. Para homem, do mesmo jeito, se o homem tiver características bem específicas. Se ele deve ser bonito ou não, se ele deve ser diferente ou não. Então, cada característica de um personagem intervém no formato de um rosto. A idade muda. Então, lembrando novamente do seguinte critério: tente estudar os rostos em partes. Estude olho, estude nariz, estude boca, mas separados. Então, estou mostrando aqui exatamente o que seria um rosto simétrico. Claro, não fiz as medidas e tal. Pelo seguinte critério: essas medidas podem ser muito viável ou nem um pouco viável. Cada um escolhe a sua fórmula e o seu método. Eu nunca fiz curso, nunca cursei nada, então eu criei o meu método e tal.
ensino meus alunos, ensino o pessoal que trabalha comigo, formei, acho que uma quantidade enorme de desenhistas que estão no mercado. Então, dizer que de repente o meu método é errado ou algo do tipo, então você está indo contra a informação que tem no mercado ultimamente, porque eu não moro em cidade grande, eu moro em cidade pequena, e existem vários desenhistas que eu treinei dentro de uma cidade que tem 80 mil habitantes, no máximo, ou talvez menos do que isso, não tenho certeza. Claro que quando eu comecei isso, havia bem menos, acredito eu. Bom, vamos só terminar isso aqui, certo? E passar para a próxima etapa, ok? Entenda que medidas são necessárias para você ter uma noção de que você está fazendo um rosto proporcional. Forma do tamanho do olho, né? Não pode agredir o tamanho do nariz. O nariz deve ter com um pouco. Se você fizer um nariz muito maior do que a proporção do olho, ele vai ficar estranho para um personagem feminino. A boca corresponde também a uma proporção um pouco maior do que o olho, mas não pode ser tão grande. Geralmente fazemos ela um pouco carnuda. Isso não é uma regra. Alguns desenhistas preferem não utilizar isso, não deixa o desenho mais bonito ou menos bonito, mas se você está acostumado a ver fotos de modelos por aí, boca carnuda é um atrativo e agrada. Bom, vamos seguir adiante. Vamos para o próximo desenho. Antes de seguir falando sobre rosto, vamos entender o seguinte. Desenhar rosto requer você ter o conhecimento de desenho do olho. E isso já foi mostrado, mas eu vou mostrar novamente. Okay? Conhecer o formato do olho é importantíssimo. Então, o que fazer? Quais recursos utilizar para ter uma total noção de conhecimento de como formar um olho, de como fazer um olho em perspectiva, em afunilamento, de perfil. Então, praticar um pouquinho de olhos separados, nariz separado, isso você vai encontrar uma quantidade imensa de desenhos meus, desenhos de quem você admira e tal. Isso aí vai ser uma coisa bem constante, você vai achar muita coisa disponível em vários ângulos diferentes. Então você só tem que fazer o seguinte, faz um aparato, retira várias imagens e vai guardando em espécie de arquivo, onde você pode ter todos os arquivos, todas as imagens, e aí estudar um nariz em específico, em um ângulo específico, e aprender como fazê-lo sem ter que olhar para alguma imagem. Então você terá um conhecimento dessa parte do corpo. Mesma coisa se diz ao olho, e mesma coisa vai se dizer da boca, e depois você vai fazer o resto, você vai fazer o complemento com um todo, ok? Então, não esqueçamos de fazer essa parte em separado. Por quê? Porque todo desenho de estudo, você vai ter muito disso. Na hora de fazer páginas, quando você vai fazer trabalhos variados de páginas, tudo mais, quando você elaborar um novo trabalho, um novo personagem, tendenciosamente você eu pelo menos, a grande maioria dos desenhistas faz um estudo em separado e também faz um estudo de páginas, elaboração de cenas, para que você tenha uma visão precoce do que você pode fazer. Isso
é uma boa opção de elaboração de cena. Vamos lá, então. Trabalhando em questão de rostos. Um rosto, partindo agora para rostos bem específicos. Rostos de heróis. Você pensa da seguinte forma. Muito bem. Esse aqui é um rosto, um molde de rosto bem específico. O que pode advir daqui? Bom, vamos então tentar ver aqui, olha só. Desse rosto tornar ele um herói. Ok. Podemos brincar com qual personagem? Então, como foi visto aqui, você estabelecer um rosto específico para um personagem, dependendo de qual personagem seja o Batman, seja o Superman, seja o Capitão América, seja o Homem-Aranha, você precisa determinar um rosto específico para cada um deles. Mas seguindo um determinado padrão. Exatamente. Você diferencia algumas coisas, muda alguns detalhes, mas mantendo um padrão. É necessário manter um padrão em específico. Algumas pessoas dizem que, de repente desenhar o Batman e tal, o Batman Super-Homem, a única variável é que um usa uma máscara e o outro não, e tal, que os rostos são exatamente iguais e blá 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 blá. Bom, isso é um padrão. Não é, os rostos não são exatamente iguais, mas sim eles têm semelhanças.
sim, um personagem pode sim parecer com o outro, porque há uma certa tendência em puxar em uma direção para um padrão específico. No caso do herói, se ele tem um bigode, ele vai distorcer, ele vai mudar um pouco. Se ele é um pouco mais parrudo, ele vai mudar também. Se ele é um pouco mais velho, se ele é um pouco mais jovem, se ele é um pouco mais magro, essas variáveis é que vai realmente fazer diferença. A principal característica que muda um personagem é exatamente as características pessoais de cada um. O que eu sei do Batman é que ele é forte por ter tido um treinamento físico. Isso dá a ele uma característica diferente em relação, se fosse desenhar um Homem-Aranha, por exemplo, ele seria um pouco mais magro. E por aí vai. Assim como o Gambit, que tem um sistema bem diferente também. E cada personagem exige que você tenha um conhecimento diferente para ele. Como eu já disse, as semelhanças vão existir. Você vai desenhar o nariz para um personagem e o outro vai ter um nariz semelhante. Isso é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Todo desenhista tem isso. Então não há como sair disso. Vamos partir para a próxima etapa. Desenhar um rosto de uma adolescente é um tanto diferenciado também. Vamos ver aqui então, por exemplo, uma Supergirl, né? Ela tem o quê? 16 anos. Tendência que ela tenha um rosto um pouco mais arredondado. Claro. Aqui a variação de um rosto, de um cabelo da atual Supergirl, que saiu no 952. Existem várias versões, lógico, cabe a cada um escolher que versão desenhar. Mas o rosto de adolescente segue esse critério aqui. Claro, cada um, como eu estou dizendo, essa é a minha opção, é o meu sistema de desenhar. Não creio que seja necessário vocês adaptarem o meu sistema de desenhar, mas vocês podem utilizar como um estudo. Depois se aprimorar e de repente moldar a sua fórmula. Mas espere primeiro ter uma noção, realmente aprender a desenhar para poder adquirir uma fórmula específica. Bom, eu acho que essa é a finalização do quesito rosto.
Lógico, a gente pode rever e repassar algumas coisas no futuro, mas por enquanto o rosto chegamos ao final.